manifestação do anjo do Senhor, a certeza que ele tinha de que ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia que o comandante daquele navio precisava prestar satisfação ao Império Romano. Ele sabia que os soldados daquele navio precisavam prestar satisfação ao comandante. Ele sabia que todos os prisioneiros daquele navio precisavam prestar obediência àqueles soldados. Enfim, todos ali estavam debaixo de uma autoridade e pertenciam a alguma coisa, a alguém, a algum império. Mas Paulo dizia: eu sei a quem eu pertenço e também eu sei qual é a minha missão. Os soldados sabiam qual era a sua missão, os comandantes também sabiam qual era a sua missão e Paulo também sabia qual era a sua missão. Isso é muito importante. Era de uma outra dimensão, isso é extraordinário. Depois nós conhecemos a história de que aqui por perto, e eu vou estar indo lá esses dias, esse navio foi tomado por um fenômeno que acontece por aqui, que era conhecido lá no livro de Atos capítulo 27 como Euroaquilão. Um grande encontro de ventos que se misturam e que começam a gerar tempestades imensas e uma espécie de um tornado que vem de uma forma muito forte, e as embarcações naquela época não tinham estrutura alguma para poder resistir esse tipo de tempestade. Por isso a gente vai ler que o barco foi totalmente despedaçado, mas todos foram salvos, né? Então o texto diz que alguns que não sabiam nadar grudaram-se com pedaços de tábua, de madeira, com os destroços do navio, e eles conseguiram chegar aqui na ilha de Malta. Outros sabiam nadar e chegaram por aqui. E nós conhecemos a história de que os soldados disseram assim: vamos matar todos esses prisioneiros, para que nenhum escape. E aí o comandante já tinha uma afeição pelo apóstolo Paulo, porque sabia que ali estava um homem diferente, que pertencia a um sistema diferente, que pensava diferente, que tinha um discernimento a respeito do futuro, e o qual o homem, esse comandante, já deveria ter ouvido desde o começo dessa navegação. E ele então, para preservar Paulo, disse: não, aqui ninguém vai morrer, vamos levar todos para a ilha. E eles chegam aqui nessa ilha, o texto diz que era um lugar que estava bastante frio. Mais ou menos uma semana atrás, quando eu cheguei aqui, eu fiquei imaginando como que era ter que nadar em uma água gelada dessa até chegar na praia. E o texto diz que estava chovendo, ventando, e imagine como que eles estavam quase que congelando. Essa é uma das razões porque a gente vai ler que as pessoas acenderam uma fogueira. E Paulo, para tentar manter essa fogueira acesa, ele vai pegar alguns gravetos, né? E dentro desse monte de gravetos veio uma cobra, uma serpente, uma espécie de cobra estava ali e veio a picar o apóstolo Paulo. Isso nós vamos pensar nos próximos vídeos mais à frente. E o texto diz que estava chovendo, ventando, e imagine como que eles estavam quase que congelando. Essa é uma das razões porque a gente vai ler que as pessoas acenderam uma fogueira. E Paulo, para tentar manter essa fogueira acesa, ele vai pegar alguns gravetos, né? E dentro desse monte de gravetos veio uma cobra, uma serpente, uma espécie de cobra estava ali e veio a picar o apóstolo Paulo. Isso nós vamos pensar nos próximos vídeos mais à frente. O que eu quero aqui, a princípio, dizer para você é que Malta, a palavra Malta, ela tem dois significados. Do outro lado da ilha, ela tem o significado de mel, de lugar doce.
E desse outro lado da ilha, é interessante isso, porque você pergunta para o lado de lá, eles falam que significa a terra do mel, a terra das coisas doces. E do lado de cá, eles falam que significa o lugar seguro, um porto seguro, porque protege as pessoas, tanto de grandes ventanias como de ondas, por causa das rochas que tem aqui. Então é um lugar seguro. E é verdade. E eu quero que você entenda isso, que por pior que seja a tribulação, talvez o barco não vai se salvar. Às vezes a empresa não vai se salvar, às vezes a vida financeira, tantas coisas, o ministério, eu não sei o que vai ser despedaçado nessa tempestade por causa desse euroaquilão, mas vai sobrar destroços. Se você sabe nadar, você não vai precisar desses destroços, você chegará seguro na ilha. E se você não sabe nadar, os destroços serão usados para salvar a sua vida. Às vezes Deus permite algumas tribulações na nossa vida, às vezes Deus permite algumas tempestades, uma espécie de um euroaquilão. Não é porque Deus quer destruir as coisas que nós temos, fazer a gente perder tudo que a gente tem, mas é porque Deus quer salvar a gente. Às vezes Deus permite tantas tribulações na nossa vida, que é para a gente cair com a face em terra, joelhos no chão e reconhecer, sabe, como Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. E no final ele diz: eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam. Eu acredito que Deus pode permitir isso. Deus permite certas tempestades na nossa vida para que a gente possa conhecê-lo, para que toda a bagagem que a gente carrega, todo o peso que a gente carrega seja arrancado da gente e só fique a gente com um pouquinho de destroços para nos levar ao porto seguro. E quando chegar no porto seguro, nem os destroços servirão para mais nada. Então, talvez você esteja passando por esse momento. E aqui na Ilha de Malta, saiba, talvez tenha mel de Deus para você. Talvez essa grande tribulação que você está passando está te caminhando para um lugar doce, está te guiando para um lugar que vai ser suave, que vai ser doce para a sua vida. Creia nisso. Ou talvez esteja te levando, esse perigo do mar esteja apenas te levando para um lugar seguro, uma rocha que é mais alta do que você. Que Deus te abençoe desde aqui de Malta. Um abraço em nome de Jesus. Logo, logo a gente continua essa nossa meditação. Valeu!